E agora, para introduzir o próximo tema, nós vamos falar um pouquinho sobre brilho. Desde sempre, o ser humano sentiu atração pelo brilho. Ao longo dos tempos, ele transformou o brilho e a cor de alguns elementos da natureza em objetos ornamentais, seja para satisfazer a sua necessidade de aproximação do belo ou para se diferenciar entre os seus pares. E assim as joias foram criadas. Ainda hoje, ao trabalharmos a intensidade e radiação do brilho, que estão associadas ao glamour, ao luxo e à sofisticação, nós utilizamos das estratégias de encantamento e convencimento, pois elas anunciam de maneira esperançosa e romantizada uma nova época que nós esperamos e que já nos chega, como atestam as criações contemporâneas. Nesse encontro, o professor João Braga falará como trazer esse rico repertório do ouro e das pedras preciosas para os dias atuais, em construções de storytelling que sejam, de fato, um verdadeiro convite à alegria e beleza em sua palestra, a irradiação do brilho, um toque de romance nas coleções. João Braga é mestre em História da Ciência pela PUC São Paulo, especialista em História da Arte pela FAP São Paulo, em História da Indumentária e da Moda pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, especialista em História da Moda pela SMOD Paris, autor dos livros História da Moda, uma narrativa, Reflexões sobre Moda, volumes 1, 2, 3 e 4, coautor do livro História da Moda no Brasil, das influências às autorreferências, entre outros. É professor também de Estética, História da Moda, Cultura de Moda, História da Arte, História da Joalheria, História da Moda no Brasil, curador de exposições, articulista da revista de moda do jornal Estado de São Paulo, Estadão, com a F-Hits, e membro da Academia Brasileira da Moda, com sede no Rio de Janeiro. Então, vamos receber João Braga. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Muito obrigado também. Eu, por uma questão, e até mesmo preservando quem virá depois de mim falar no mesmo microfone, eu não vou tirar a máscara, né? E acredito que dê para vocês ouvirem. Tá? Tudo certinho? Mesmo vocês que estão aí atrás? Tudo em ordem? Muito bem, muito obrigado. Enfim, em primeiro lugar, os agradecimentos. Né? Agradeço a Roseli Duque, que me fez esse convite, juntamente com a Érica. Não é a primeira vez que eu faço uma palestra para a FENIGER/IBGM, e é com muita satisfação que eu estou aqui exatamente para falar, se puder colocar aqui a minha imagem. Enfim, falar depois da Patrícia Santana já é um problema. E falar depois da Patrícia Santana, comentando exatamente o contrário do que ela comentou, é mais problemático ainda. Né? Muito bem. Depois que a Patrícia fez essa excelente palestra, que eu acredito que ela, parece-me que ela saiu, parece que eu a vi saindo, mas, enfim, né? Gostei muito, aprendi muito com ela, já conheço a Patrícia há longa data. E falar exatamente o contrário, porque enquanto a Patrícia lida com o futuro, eu lido com o passado. A minha área de pesquisa é exatamente a história. E, através dessa história, que é mestra, história significa investigação, então investigar o passado para entender o presente e até mesmo projetar um futuro melhor. Eu acho que essa, digamos, essa polaridade da palestra da Patrícia com a minha, eu acho que vai ser interessante. Não trago imagens, como a Patrícia trouxe várias, trago alguns textos aqui para vocês, né? Coisas curtinhas, né? No intuito de falar o que eu gostaria de dar como recado, por solicitação exatamente da Roseli e da Érica, no sentido de trazer um pouco de poética para a questão das joias. Né? Nós sabemos que a palavra joia vem de jocalia em latim. E jocalia significa enfeitar-se, adornar. Na realidade, alegrar-se, né? E, por extensão, o enfeitar-se, o adornar-se. Né? Enfim, então, dessa maneira, quando usamos alguma coisa nesse sentido de um adorno, nós estamos alegres, passando essa determinada mensagem. É por essas e outras que não se deve usar uma joia num velório. Se você vai a um velório, significa que você está, né,
conhece a pessoa está sentindo com relação à passagem daquela pessoa, né? O máximo que se deve usar, segundo a regra social, é um colar de pérolas, curto, de uma única volta, não é nem gargantilha nem longo, né? No sentido até do significado da pérola. A pérola é uma gema viva, aparentemente morta, mas não é, para exatamente passar a ideia da imortalidade da alma. Então, é esse o sentido de, socialmente falando, você vai a um velório do jeito que você quiser, né? Mas, né, não se deve usar uma joia, no máximo uma pérola. Vimos isso muito recentemente com o falecimento do príncipe consorte da Inglaterra, e Kate Middleton foi com uma joia, com uma pérola. Então, ela foi exatamente como deve a regra social, conforme assim é dito, né? Enfim, tá? Então já vai chegar aqui direitinho. Então, o enfeitar-se, o adornar-se é fundamental, tá? Para que nós, né, como mesmo disse a Patrícia agora há pouco, nós nos sintamos melhor. É um processo de valorização da autoestima. Sabemos disso, tá? Com certeza absoluta, tá? E, portanto, eu falo exatamente do brilho, tá? Porém, o porquê que nós gostamos muito do brilho? Eu vou fazer uma pergunta e trouxe um dos meus livros para presentear a pessoa que acertar, o primeiro a acertar, né, exatamente essa pergunta que eu vou fazer. Por que que o ser humano tem uma atração imensa pelo brilho? Se eu responder, você vai falar que eu já assisti. Então você não pode falar, Rosilei. Aí não vale. Mas depois eu te dou um livro, tá, Rosilei? Enfim, se alguém não acertar, o livro é seu. Por que razão o ser humano tem uma imensa, uma significativa atração pelo brilho desde sempre? E quando eu falo desde sempre, é exatamente desde a pré-história. Oi? Exatamente, tá? Nos explica a antropologia, o livro é seu, tá? Depois aqui na saída te dou, né? Ela já fez um coraçãozinho de lá, né? Enfim, exatamente pelo fato de que, tá, a água, a lâmina d'água, ela brilha. E o ser humano, ao observar aquele brilho, ele deduzia que naquele determinado lugar havia água. E a água é fonte de vida, a água é sobrevivência. Então ficou no inconsciente da condição humana essa atração pelo brilho. Lógico que há diferentes brilhos, como, por exemplo, o brilho dourado, o brilho prateado, mas o brilho é o brilho. Tá? Enfim, então, há essa compreensão inconsciente e coletiva de que, no momento em que eu vejo algo brilhoso, né, isso de uma memória, tá, mais longeva possível, né, o fato de ter água, e água é a sobrevivência. Então, essa é a razão, exatamente pela atração que o brilho nos causa, né? E, portanto, essa palestra, para comemorar aqui essa abertura da 74ª FENIGEA, a irradiação do brilho, um toque de romance nas coleções. Brilho, ato ou efeito de brilhar, luz que um corpo irradia, luz que um corpo reflete, intensidade, vibração, caráter daquilo que esbanja luxo, esplendor, magnificência, destaque, qualidade do que é primoroso, do que eleva, intensidade luminosa. São algumas das possibilidades do entendimento da palavra brilho, de acordo com o dicionário Roais da língua portuguesa. Tá? No verbete brilho, tá, do Novo Aurélio, nós já temos o seguinte: luz viva, cintilação, resplandecência, brilhantismo, viveza, claridade, limpidez, expressividade, esplendor, suntuosidade, magnificência, pompa. Enfim, uma outra definição de um mesmo verbete, né? Enfim, e aqui eu tenho uma explicação do brilho de acordo com um dicionário de símbolos, né? No caso aqui, tá, esse dicionário de Juan Eduardo Cirlot, né? É interessante destacar a associação de Gaston Bachelard, né, filósofo, químico e poeta francês, nascido em 1884, falecido em 1962, entre o brilho, o olhar e a luz das estrelas. Em si, o brilho tem sempre algo de sobrenatural. É como uma mensagem destacada nitidamente sobre um fundo negativo ou neutro. O brilho relaciona-se naturalmente com o fogo e a luz em seu aspecto benéfico ou destruidor. Então vejam que eu não estou trazendo respostas para as respectivas coleções ou atitudes, né,
econômicas e posturas, né, empresariais, mas sim trazendo uma breve reflexão para que vocês possam colocar um pouco mais de poesia naquilo que fazem e oferecem para os seus respectivos aí clientes, né? Dentro das prerrogativas todas mencionadas pela Patrícia e, consequentemente, serão mencionadas pelos palestrantes seguintes, né? Enfim, então temos essa realidade sobre o brilho, né? E uma das coisas que brilha desde sempre, né, que foi uma das atrações do ser humano, foi exatamente uma pepita de um metal, que no caso foi o ouro. Poderia ter outras pepitas de outros metais? Não resta a menor dúvida. Então, o ouro. O ouro, desde longa data, é considerado o mais nobre dos metais. Devido ao seu brilho, resistência e ductilidade, é o símbolo do imutável, do incorruptível, do eterno e da perfeição. Pelo fato de ser amarelo, é identificado com a luz, com o sol, com o fogo, e, portanto, é também símbolo do conhecimento, especialmente, sobretudo, o esotérico, do amor, da luz espiritual, do sagrado e da inteligência divina. Passa-nos a ideia de riqueza e abundância. Muito bem, então o ouro tem todo esse caráter de ser o mais nobre dos metais, lembrando, com relação à realidade da platina. A platina, ela só foi descoberta aqui na América do Sul, na região onde hoje é o Equador, pelos espanhóis, no processo de colonização, quando encontraram algum metal, né, da cor esbranquiçada, que entenderam ser a prata. Mas não conseguiram trabalhar aquela prata por ser muito dura. Portanto, deram o nome de pratinha. Platina é pratinha em língua espanhola, porque não conseguiam trabalhar. A platina só se conseguiu trabalhar com os altos fornos da Revolução Industrial, a partir da segunda metade do século XIX, para ser mais preciso, bem no finalzinho do século XIX. Por quê? Porque o ponto de fusão dela é muito alto e, portanto, não se conseguia trabalhar. Hoje sabemos que a platina tem um valor muitas vezes mais alto que o ouro, é mais difícil de ser trabalhada e uma série de outras questões. Mas isso aí só foi conseguido a partir do século XIX, por esta razão, né? Mas o ouro, por ser amarelo, por ter este brilho associado até ao próprio sol e pela característica da dificuldade de encontrar o metal e de trabalhar esse metal, ele ganha um caráter até divino, né, ao longo de toda a história da humanidade em diversas culturas, né? Então, nós podemos entender isso desde culturas das mais antigas, né, como, por exemplo, vou citar o Egito, mas muito antes do Egito também já se trabalhava o ouro, né? Percebemos como o ouro está totalmente associado aos ornamentos, né, do próprio faraó. O faraó, na realidade, ele não era só o governante, ele não era o representante de Deus no plano terreno, ele era o próprio Deus. Então, não é à toa que o faraó tem toda uma ornamentação de ouro, né? E mais do que isso, como acreditam na vida além túmulo, o seu sarcófago e todo o ambiente também é em ouro. Imaginem, tá? Talvez o mais famoso dos faraós seja Tutancâmon. Não foi um dos faraós mais significativos, né? Mas morreu como faraó de 18 para 19 anos de idade. Mas foi até 1922, né, a única tumba encontrada totalmente intacta. Totalmente intacta. Tá? Então, viram como tinha acontecido há milênios atrás, quando Tutancâmon havia falecido. E, portanto, ficou muito famoso. Tá? Hoje, outras tumbas já foram encontradas, mas até 1922, todas as outras já tinham sido saqueadas, profanadas, e, consequentemente, né, enfim, tá? Não se sabia muita coisa, né, e com o Tutancâmon entendeu-se um pouco mais. E isso aí esteve presente ao longo de todo o processo histórico, né, e associado às outras crenças, às outras tradições religiosas. Está presente no judaísmo, está presente no cristianismo, está presente no islamismo e em todas as outras, né? Budismo, enfim, está associado exatamente ao divino. Se nós pegamos a cultura bizantina, por exemplo, o céu bizantino não é azul. Se vocês olharem na arte, principalmente os mosaicos, são pedrinhas douradas, para passar exatamente
a ideia da eternidade, a ideia do metal incorruptível. O ouro não oxida, sabemos disso. O ouro tem essas questões todas. Na Idade Média, Bizâncio tudo bem, já é Idade Média, mas no Oriente, mas na Idade Média, na Baixa Idade Média, no período do Gótico na Europa, o ouro é totalmente usado também nas práticas religiosas, nos fazeres artísticos da tradição cristã. Enfim, associado à divinização e entre outras características ao longo dos tempos, né? Enfim, tá? Vou voltar um pouquinho na história, vou falar um pouquinho mais adiante, em função do que eu tenho para mostrar aqui para vocês, tá bom? Mas, enfim, então o ouro traz essa característica, tá, de simbologia e, consequentemente, inconscientemente, nós temos esta referência, tá? Enfim, a prata, por sua vez, é um metal branco e luminoso. A prata simboliza pureza, sempre esteve associada à lua, ao feminino, à virgindade, à pureza e à purificação. Então, diferente da simbologia do ouro, mas a prata, por sua vez, também tem o seu brilho. E é uma coisa muito curiosa o que sentimos com relação ao brilho dourado e ao brilho prateado. E eu creio que vocês sintam isso, mas talvez possam até nem ter percebido ainda, né? O brilho dourado nos passa a ideia de passado, de tradição e de estabilidade, associada a esse passado quase que imemorial de culturas pretéritas, né? E o brilho prateado nos proporciona uma associação ao futuro, a tempos vindouros e a ideia do porvir. Imagine, vou pegar como exemplo duas casas, que eu trabalho muito com moda também, né, mas que, por sua vez, têm associação com os ornamentos, né? Se vocês pegarem, por exemplo, tá, o perfume J'adore, da casa Dior, né, levaram 2 anos para chegar à conclusão que nome dariam a esta fragrância. O nome de uma fragrância pode elevar aquilo ali a um patamar altíssimo de benefício econômico ou pode destruir um determinado perfume. Tá? Por incrível que pareça, o nome influencia consideravelmente, né? Enfim, queriam um nome que associassem ao nome Dior. Muito bem, né? Quando você, em língua francesa, fala, né, eu gosto, você fala j'aime, que se fôssemos traduzir ao pé da letra seria eu amo. E quando você fala, eu gosto muito, eu adoro, em língua francesa, você fala j'adore. É mais ou menos o contrário do que nós falamos em língua portuguesa. Então, dessa maneira, o que acontece? J'adore tem uma sonoridade com o nome Dior, sabemos disso. E Jean Cocteau, aquele grande artista do surrealismo, era amigo de Christian Dior. E Jean Cocteau, certa vez, disse que o nome Dior, numa poética surrealista, não que seja etimologicamente este o significado, que Dior seria uma mistura de Dieu plus or, ou seja, Deus mais ouro. Dieu plus or, né, Deus mais ouro, né, daria Dior. Né? E em função desta poética surrealista de Jean Cocteau, a casa Dior resolveu dar o nome de J'adore, que seria eu gosto muito. E quando você fala J'adore, né, tem uma rima, uma sonoridade com o nome Dior. É um dos perfumes mais vendidos no mundo. E vocês podem perceber que toda a campanha do J'adore, ela é em dourado. E em ambientes que nos remetem ao passado, especialmente dentro da cultura francesa, né? Porque esse estilo que nós conhecemos e gostamos, que caracteriza a estética francesa, é um estilo do período do Barroco e do Rococó, Luís XIV, Luís XV e Luís XVI. Né? E eles usaram e abusaram do dourado, né, para as suas respectivas identidades arquitetônicas, decorativas e assim por diante. Né? Em compensação, o oposto a Christian Dior, nós temos Paco Rabanne, aquele nome espanhol, que se fez nos anos 1960 com aquelas roupas com as placas metálicas. E que cor que eram essas placas metálicas? Prateadas. Por que razão? A época da conquista espacial, a ideia de futuro. Então, você, querendo passar uma ideia de futuro, né, use o prateado. Querendo passar uma ideia de passado, use o dourado, ou a prata ou o ouro, falando dos metais preciosos. Porém, há uma significativa tendência contemporânea
ao uso do dourado. Percebemos isso. Tá? Percebemos isso até nas coleções de moda e nos respectivos ornamentos, né? Enfim, qual seria a explicação? Se falamos do futuro, como a Patrícia falou muitíssimamente bem aqui, é futuro, né? Preservando isso, preconizando aquilo, né? Mas por que razão? Em busca de um tempo pretérito que tenha sido mais agradável. Em busca de uma época ou outra que nos tenha sido melhor. E, consequentemente, buscamos essa referência do passado para tentarmos encontrar novas respostas futuras. E eu tomo como exemplo, novamente, eu caio no surrealismo, o trabalho, tá, de um norte-americano que desenha para a casa Schiaparelli, esta norte-americana, essa italiana radicada em Paris, que se fez, né, nos anos 1930, e a casa foi reabilitada a partir de 2019 com Daniel Rosenberg. Daniel Rosenberg tem sido um dos grandes nomes da moda atual, trazendo, tá, o escapismo do surrealismo para o comportamento contemporâneo. Vocês devem ter visto nos últimos desfiles, pegando de 2019 para cá, que ele assumiu a casa, em especial nos desfiles da alta costura, que aconteceram agora em janeiro, foi um dos desfiles mais comentados. As joias surrealistas, né, os complementos dourados na roupa. Então, a busca de uma referência futura melhor, mas se baseando exatamente neste passado que, por sua vez, foi melhor e foi mais seguro em função desta realidade na qual vivemos. Estamos saindo, graças a Deus, né? Viva a vacina, mas, né, ainda temos aí essas realidades e que precisam ser bem pensadas. Vemos aqui todos na plateia com máscara, que bom, né, um respeito coletivo, né, pelo fato de que tem que haver essa consciência pessoal e a consciência coletiva. Então, há essa realidade do brilho dourado e o brilho prateado, um que nos remete ao passado, outro que nos remete ao futuro, né? Enfim, continuando aqui. Bem, alguém daqui da plateia, não os mais jovenzinhos, deve se lembrar de Uri Geller, né? Funciona? Uri Geller ia no Chacrinha, no programa do Chacrinha, e fazia as coisas funcionarem, né? Era, no mínimo, engraçado, né? Mas, enfim, o maior comunicador que nós já tivemos, Abelardo Barbosa, mais conhecido como Chacrinha, né? Pérola, por ter origem no interior de uma concha que fica no fundo do mar e devido ao seu brilho, a pérola é considerada a luz que tem o poder de brilhar nas trevas, porque ela naturalmente já tem o seu brilho, né? Por ter uma forma esférica e ser inclusa a concha, é símbolo do feminino e da perfeição, assim como também é assimilada à alma humana. Por isso, repito, né, o uso da pérola naquelas condições de um falecimento, porque ela é uma gema aparentemente morta, mas a pérola precisa ser muito bem cuidada, porque senão ela pode murchar, ela pode perder o seu brilho natural. E, portanto, também tem o seu respectivo brilho, né? Aqui, uma fala da Dina Bueno, que tem um livro, A Pérola. Enquanto outras gemas brilham, cintilam, aparecem, a pérola ilumina com suavidade, enfeita de maneira sóbria, destaca-se pela nobreza. O que também é uma poética pelas joias, né, que tem a pérola como complemento de elaboração do próprio objeto, né? Enfim, e as pedras preciosas, né? Minerais raros, duros, resistentes, brilhantes e com possibilidade de serem lapidados e polidos. As pedras preciosas simbolizam as estrelas terrenas, a luz celeste que há sobre a terra ou a verdade, também de um outro dicionário de símbolos, né? Saibam vocês que a pedra sempre, qualquer pedra, sempre foi considerada sagrada ao longo de todos os tempos, em todas as culturas. E se esta pedra vem do céu, como é o caso de um meteorito ou de um meteoro, ela é mais sagrada ainda. Não é à toa que tem tradições religiosas que têm a pedra como um símbolo, né, nesse sentido de ter vindo do plano divino arremessado no plano terreno.
Enfim, então todas as pedras, os altares das igrejas têm pedaços de pedra, né? A Caaba, entre os islâmicos, é uma pedra, enfim, a pedra como um todo. E se essa pedra é tida como pedra preciosa, que hoje nem se usa mais a expressão semi-preciosa, né? Isso daí caiu em desuso, porque a natureza é o que é. A natureza não é semi. Isso foi uma nomenclatura criada pelos europeus no século XIX para desqualificar as pedras que eles não tinham, que na realidade não é que não tivessem, né, que muitas vezes não comercializavam, tá? Porque muitas vezes essas pedras vinham ou iam de algum outro lugar exatamente para a Europa, principalmente a Índia. Né? E saibam de uma coisa, tá? Muitos diamantes brasileiros, que o Brasil já foi o maior produtor de diamantes em épocas outras, iam para a Índia para chegar na Europa como se fossem diamantes brasileiros, porque teriam maior valor. Então, houve muito contrabando de diamante daqui, nosso, né, no período aí do ciclo das pedras preciosas, que eram levados para a Índia e de lá chegavam à Europa. Né? Sabemos disso. Né? Enfim, então temos aí essa explicação da simbologia das pedras como um todo. Né? Então, segundo a tradição bíblica, em função do seu caráter imutável, a pedra simboliza a sabedoria. Um outro dicionário de símbolos. Tá? Minha gente, quem trabalha com joias, um dicionário de símbolos é fundamental. É fundamental. Fica a dica. Porque você, dependendo daquela coleção, com o intuito de agradar a essa ou aquela cultura, você pode passar uma série de informações através da linguagem não verbal. Imaginem vocês, né? Um coração, seja um coração silcado num tecido, numa roupa, uma joia com o coração, uma pedra lapidada no formato de um coração, ou mesmo só um aro de um coração em metal precioso. O que a pessoa está querendo dizer? Estou pronta para o amor. São as mensagens não verbais que as joias falam, que as joias transmitem. Enfim, então, consciente ou inconscientemente, né, está querendo passar esta determinada informação. Então, para o universo dos usáveis, roupas, joias, complementos, acessórios, né, é muito importante entender essa simbologia. Né? As pessoas que gostam de usar um colar muito justo ao pescoço, aquele que normalmente nós chamamos de gargantilha, da mesma forma que está muito em moda para as propostas de joalheria e complementos, né? Acessórios para a canela e para os sapatos e para as sandálias. Não sei se vocês têm visto, colocam na canela e cobre o salto, muito, mas muito em diversos lançamentos. Joias para a canela e complementam no adorno, às vezes passam até por debaixo do próprio salto, na sola, né? E ficam adornando. Se você usa alguma coisa nesse sentido, consciente ou inconscientemente, o que você está querendo dizer? Está pedindo um dono. É como se fosse uma coleira. É como se fosse, como se diz aí, uma papagaieira, que você prende o papagaio pela perninha dele. Então, nós passamos inúmeras mensagens, né, através daquilo que usamos. E inúmeras outras, tá? Inúmeras outras, né? Fica, inclusive, a dica de um livro muito interessante, chamado As Joias Falam, de Richard Klein, pela editora Rocco. Eu acho que esse livro está esgotado, vocês devem encontrar somente em estante virtual, mas esse livro não é bom, não. Ele é muito bom. Fica essa dica, As Joias Falam. E como falam? Tá? Enfim, então temos aqui a necessidade de conhecermos um pouco este universo da simbologia de uma série de coisas que usamos. Né? Diamante, né? Que talvez seja aí uma pedra, né? Enfim, excetuando turmalina Paraíba, que tem um valor altíssimo, tanzanita, que tem um valor mais alto ainda, mas tem toda a tradição de um diamante. Né? A palavra que o denomina em sânscrito é diu, né? Que significa ser brilhante. Olha, né, a importância do brilho. Né? Que em grego deu adamas, significando inconquistável, de onde originou, em língua portuguesa, a palavra diamante. Então, diamante quer dizer o inconquistável. Né? Sendo o estágio mais perfeito do cristal, o diamante é símbolo da pureza, do espiritual, do imutável, dos conhecimentos morais e intelectuais, tendo também o sentido de riqueza. Sempre foi considerado ter propriedades mágicas,
inclusive de reaver relacionamentos afetivos. Certa vez eu fiz uma palestra para Cartier e eu falei isso, né? E uma cliente da Cartier falou, mas é lógico, se a gente recebe um diamante de presente, consegue reaver qualquer relacionamento, né? Eu achei ótimo, né? Enfim, mas independente disso ou não, né, tem essa simbologia de conseguir, do poder que as pedras costumam ter, né, de reaver um relacionamento afetivo. E é tido como um provedor de dávidas, coragem e caráter sólido, né? Então, temos aqui um outro brilho, né? Falei do brilho do metal, no caso o ouro, um pouco da prata, o brilho da pérola e o brilho de um diamante, né? E, complementando o que a Patrícia Santana falou, né, a questão do conceito do luxo. Tá? Isso daqui foi exatamente no Instagram, do WGSN, que eu achei muito interessante, né, que é essa empresa que estuda tendências para todos os setores. Não é só para moda, não é só para joalheria, mas é comportamento, é hotelaria, artes e assim por diante, né? As noções de luxo irão transcender as questões como estética e exclusividade para opções que oferecem benefícios não apenas na esfera individual, mas coletiva. A pandemia expôs a fragilidade dos sistemas sociais, políticos e econômicos globais, contribuindo para uma maior conscientização por parte dos consumidores. Antes definido quase exclusivamente pelo preço, o mercado do luxo está testemunhando uma mudança na mentalidade do consumidor, caracterizada pela valorização e consideração não apenas de aspectos materiais, mas também de inclusão de valores imateriais no momento da compra. Continuando, né? Com a promoção de ideias de consumo excessivo e de desperdício ficando cada vez mais obsoletos, as marcas precisarão desafiar ideias pré-concebidas de luxo, acabando com o excesso e o não essencial, à medida que a jornada do luxo estará cada vez mais ligada em oferecer soluções sob medida no presente, mas, ainda mais importante, ao longo do tempo. Peças com alta durabilidade de materiais e produções conscientes que refletirão um alto valor agregado, além do monetário, resultarão em um item que represente, além de um objeto, um significado e uma memória contida. Eu achei, né, esse texto muito interessante, que resume muito o que a Patrícia disse, esmiuçadamente. Então, tem que haver uma função social, um compromisso de inclusão, um escapismo, uma série de outras razões, exatamente para esse universo do luxo. Tá? E esse novo luxo, como aqui é citado, né, eu tento falar um pouquinho aqui para vocês, lembrando que a palavra luxo vem exatamente de luxus, em latim. Muitos falam que é o mesmo radical de lux, que é luz em latim. Não é. A etimologia não é a mesma. Lux é luz, coincidentemente tem o mesmo radical de luxus, que em latim significa abundância, né, magnificência, Fausto e assim por diante. Há uma poética, o brilho do metal, o brilho da pedra, como sinônimo de abundância, de magnificência e de outras identidades da palavra, mas não que tenha a mesma etimologia. É uma pura coincidência, lux, L-U-X, e o L-U-X de luxus, né, que deu origem à palavra luxo. Né? Então, aqui são momentos, né, relacionados a novas dinâmicas, a uma nova realidade mundial, né, e que uma coisa, tá, não pode ser esquecida é a questão do belo. Tá? Não há dúvida. Tá? O conceito de beleza é completamente mal entendido da sua etimologia. Eu sou um apaixonado por etimologia. Bel, em sânscrito, significa Deus. Beleza é tudo aquilo que aproxima a pessoa ao plano divino. Esse é o verdadeiro conceito de beleza. Tá? A palavra, por exemplo, elegância. Esse el de elegância é o mesmo radical de bel, em sânscrito. Então, elegância é quando você está revestido da aura divina e, através da sua aparência, em especial comportamento, você favorece a quem te observa a uma elevação ao plano divino.
Esse é o verdadeiro sentido da palavra beleza e o sentido da palavra elegância, que hoje completamente, né, deturpados e com novos valores, novos conceitos. Mas etimologicamente falando é isso. Por isso que toda e qualquer religião, nas suas respectivas práticas, né, tem todo esse aspecto que lida com os sentidos. Nós temos os 5 sentidos tradicionais, que eu não preciso nem falar quais são, né? Mas, segundo a ciência, temos 21 sentidos, 16 a mais do que os 5, e dentro da tradição hindu, eles detectam mais de 50 sentidos. Então, é mexer com os sentidos. E a religião, todas as práticas, por isso que tem todo um rito e toda uma, digamos assim, uma certa opulência nos trajes, nos objetos litúrgicos, não é para mostrar valor monetário, não é para mostrar riqueza, e sim para favorecer o fiel a uma elevação pela beleza. A beleza do canto litúrgico, a beleza dos gestos, né, de consagração, a beleza dos objetos, né, enfim, mexe com todos os sentidos. Né, a partilha de alguma coisa que você come, de algum objeto material sacralizado, então mexe com o paladar, mexe com o olfato, mexe com a audição, mexe com a visão, enfim, mexe com todos. Né, e, em especial, com os sentidos imateriais. Dos 5 tradicionais sentidos, os sentidos imateriais são o que mais nos aguçam lembranças e que mais mexem conosco, que é exatamente, tá? A audição e o olfato. O olfato nos faz lembrar, quando eu era criança, na casa da minha avó, o perfume do meu namorado, da minha namorada, né? E exatamente a audição, que muitas vezes somos levados às lágrimas em função daquilo que ouvimos. Né? Então, desta maneira, o belo é essencial. Sensibilizar as pessoas, né, pela característica da beleza. Tá? É lógico que, ao longo dos tempos, né, existe aí a estética, que é a área da filosofia que estuda a beleza. Né? Enfim, se nós pegamos uma visão platônica, né, Platão, né, disse que a beleza é algo imaterial. Tá? Se eu tive um contato no plano superior, no outro plano, se no meu desterro, para eu me apurar, eu tenho uma lembrança e tenho aquilo que nós brasileiros chamamos de saudade. Né? Enfim, tá? Aristóteles já coloca a beleza no plano material. Tem uma textura, tem um volume, tem um peso, tem uma determinada cor. Né? Enfim, vem os outros grandes filósofos, Santo Tomás, Santo Agostinho, refletindo, né, e complementando todas essas reflexões. Porém, Immanuel Kant, esse filósofo alemão, em vez dele solucionar o problema da beleza, ele complicou. Immanuel Kant tirou a beleza, seja do plano imaterial ou do plano material, e colocou a beleza onde? No olhar de quem observa. Ele subjetivou a beleza. Então, o que é belo para mim pode ser feio para você, mas pode ser horrível para ela e pode ser gracioso para você. E, em vez dele solucionar, ele complicou. Mas isso daí já é uma outra esfera, filosofia pura, não é o caso neste determinado momento. Mas pegando, tá, o sentido da beleza como um todo. E a joia tem esse poder do encantamento. Um objeto pequeno, né, com um belo trabalho de domínio técnico e com toda essa simbologia. Então, trago brevíssimas reflexões. Né? Este livro, por sinal, é uma preciosidade. Esse grande teólogo alemão, né, Anselm Grün, Beleza, esse livro, né, é uma leitura quase que imprescindível para qualquer pessoa, porque nos ensina coisas das mais preciosas e nos sensibiliza muito. Então, enfim, belas são as coisas que, ao serem vistas, agradam. Uma frase de Santo Tomás de Aquino, mas contido no livro dele. Né? O que é belo agrada, alegra e provoca amor. O belo é salutar para a nossa alma. A beleza é semelhante a um refúgio para a alma, onde ela pode descansar em meio às turbulências dessa vida. Enfim, então fica a dica da preocupação com a aparência do objeto que vocês criam para sensibilizar o olhar de quem observa e, consequentemente, a possível aquisição. Mas o que eu queria, para complementar, né, não tenho mais frases aqui, né, tenho só um agradecimento, né, muito obrigado, né, mas o que eu queria complementar para vocês é o seguinte, tá? Como eu lido com o passado e não com o futuro, mas este passado, né, alicerça a possibilidade de um futuro melhor, de um entendimento de um futuro melhor, é muito comum, depois de crises,
Crise econômica, crise sanitária, crise religiosa, enfim, é muito comum, depois de grandes turbulências, haver um retorno ao aspecto do luxo. Eu não sei se fica até ofensivo falar luxo hoje em função desta realidade mundial, mas falando, né, no sentido de uma opulência, de uma magnificência, no sentido do próprio belo, no sentido de um esplendor. Tá? Enfim, então é muito comum, e historicamente isso é comprovado. Quando nós tivemos, né, no caso da história, que é a minha área, repito, né, quando tivemos as cruzadas que surgiram em função da destruição dos islâmicos, dos lugares santos cristãos na Palestina, que os europeus foram até lá, com as cruzadas que trouxeram inúmeras mercadorias lá encontradas no Oriente, que estava muito mais desenvolvido do que o Ocidente, o que acontece? Né? Vai surgir no Ocidente o mercantilismo, ou seja, o comércio. E deste mercantilismo surge o sistema capitalista. Não surgiu ontem. Tem séculos o sistema capitalista. Né? Desse sistema capitalista vai fazer surgir o quê? Tá? Uma classe de trabalhadores, que são os mercantilistas, que vai fazer surgir uma classe social, que são os burgueses. Não tem o sangue azul, não tem o prestígio, não tem a tradição, mas tem o dinheiro. E o dinheiro pode adquirir bens materiais também. Né? Tivemos a crise, tá, exatamente quando do protestantismo, com Martinho Lutero na Alemanha, primeiramente, na sequência João Calvino, França, Suíça, Henrique VIII na Inglaterra, e veio o Concílio de Trento trazendo a estética do barroco, e como o barroco foi grandioso, como o barroco foi faustoso, especialmente com o nosso ouro e com as nossas pedras preciosas. O ouro do Brasil, as pedras preciosas do Brasil fizeram o barroco na Europa. O barroco português é mais o dourado. O barroco espanhol usa mais o prateado. Lembrando que prata, em latim, é argentum. E onde que eles encontraram uma grande quantidade de prata? No Rio da Prata. Não é à toa que a Argentina chama-se Argentina, a terra da prata. Então, é exatamente deste radical da palavra. Né? E veio este padrão estético maravilhoso que foi o barroco, na sequência o rococó. Se o barroco foi o excesso, o rococó é o excesso do excesso do excesso. Tá? Enfim, que é o que o francês chama de horreur de vide, o horror ao vazio, tá? Porque tudo tem informação. Tá? Ou seja, crises geram oportunidades e, normalmente, tá, para você esquecer esse passado e ter a possibilidade de um futuro melhor, né, busca-se o fausto, a opulência, tá, a magnificência como estratégia de convencimento, né, de bem-estar, né, de levantar o astral, como nós diríamos. Né? Isso passa a ser uma grande estratégia. Né? Imaginem vocês, outras crises aconteceram. Né? Peguemos a Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola. Na sequência veio o surgimento da estética do Art Déco, que foi altamente luxuoso na sua origem, oficializada a partir de 1925 em Paris, mas já acontecia um pouco antes. Né? Conclusão, né? Depois das crises, né, hoje nós queremos esse retorno, né, imediatamente, porque nós estamos muito apressados. Né? Em tempos outros demorava-se um pouquinho mais. Né? Enfim, então o Art Déco veio, que foi desbancado pela queda da Bolsa de Valores de Nova York em 29, e ele foi reabilitado numa outra exposição que aconteceu em Nova York, em 1934, porém mais popular do que o que aconteceu exatamente com o surgimento do Art Déco em Paris, oficialmente a partir de 1925, mas já acontecia até antes. Né? E tivemos inúmeras outras crises. Guerra do Vietnã vai trazer o hippie e, na sequência, um hippie chic. Enfim, a queda do Muro de Berlim, em 1989, né, e a reunificação das Alemanhas, em 1990, né, vai trazer o conceito de globalização, vai trazer um luxo exacerbado, que depois vai culminar com uma grande queda com o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, né, e que depois há toda uma reabilitação. Então, se nós olharmos para a história, uma vez que ela é mestra, né, e nós observarmos, existe a grande chance, nós queremos isso imediatamente. Vemos isso, em especial, nas coleções
das roupas de alta costura. A alta costura é o grande luxo do universo da moda, e também no setor de joalheria e no setor imobiliário. Vocês estão percebendo isso, né? Então, como é comum, depois de grandes crises, haver, né, uma busca como forma de levantar o astral, sair daquela dificuldade e assim por diante. Só para terminar, um outro exemplo, a própria queda da Bolsa de Valores em 1929. Né? Exatamente naquela época tinha ficado pronto o Empire State Building, em Nova York. Não vendeu, né? Escritório nenhum, nada, nem alugou, porque a crise estava ali a todo vapor. Né? Bem, norte-americano é muito bom em marketing, sabemos disso. Né? Precisamos de uma estratégia para vender e alugar os espaços. Né? Enfim, o que eles fizeram? Um filme estrelando um prédio, uma loura e um gorila. E King Kong. Gente, depois da estreia de King Kong, né, todos os espaços foram vendidos e ou alugados. Então, são estratégias para você sair da crise com que a história nos ensina. Então, fica aí essa minha fala, muito diferente da fala da Patrícia. Enquanto ela busca o futuro, eu tento justificar uma possibilidade futura com as referências do passado. Né? Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, né? E agradeço novamente a Roseli, a Érica e toda a equipe do IBGL. Muito obrigado. Né?